Então tá, nossa 35ª aula, né, tirando aí as aulas assíncronas, né, que nós tivemos, né, que totalizariam as 40, né, mas na sequência aqui das nossas exposições, essa é a 35ª. Bom, pessoal, então, a Dilma Rousseff, né, como vocês sabem, acabou na presidência, obviamente, muito por conta, né, da influência, né, que o Lula, né, exerceu. Então, ele terminou o mandato com uma aprovação de 80%, né, do seu governo pela população. Então, assim, dificilmente ele não conseguiria emplacar um sucessor, né? Então, mesmo a Dilma não sendo uma pessoa de referência nacional na política, né, ela acabou conseguindo ser eleita presidenta do Brasil aí em 2011. Né? A eleição foi em 2010, né? Assumiu a partir de 2011 até 2014 o primeiro mandato. Né? Então, esse período de governo dela, várias coisas aí aconteceram, né, no nosso contexto histórico aqui, coisas relevantes, outras nem tanto, né? Olha só, totalmente irrelevante, mas vamos por lá, que são curiosidades. Em 2011, né, teve lá o casamento da Kate Middleton, né, com o príncipe William, né, o herdeiro do trono, né, da Inglaterra. Foi a morte do Osama Bin Laden, pondo fim, né, à guerra lá do Iraque, né, aquele processo que começou lá em 2003, e aí acabou influenciando assim, a política internacional, né, principalmente por conta da interferência dos Estados Unidos e aquela caçada, né, que acabou se tornando ao Osama Bin Laden. Né, vocês aí já devem ter alguma lembrança disso, né, por acompanhar nos noticiários. Mas em 2011 também, o início de uma crise econômica muito grande, mundial. Né? Na verdade, ela é meio que uma continuação daquela crise de 2008, mas agora acaba afetando países da Europa. Né? Acaba afetando ali principalmente a Grécia, né? Essa charge aqui ilustra muito bem, e a Grécia decreta a moratória, né? Ou seja, em outras palavras, ela diz: devo, não nego, e não diz quando pretende pagar. Né? Então, isso aprofundou a crise, né, entre os países ali da zona do euro e tudo mais. Alguns se negaram a dar ajuda econômica para a Grécia, enfim, foi um problema muito grande que não ficou só na Grécia, né, que se expandiu, né, para o território da Europa e acaba tendo consequências no mundo inteiro, dada uma economia globalizada. Tá? Em 2012, nós tivemos ali a estreia dos Vingadores, né, o primeiro filme, né, da série. Né, aquela crise, né, que eu falei para vocês, que iniciou em 2011 ali com a Grécia, já se estende aos demais países europeus, né, gerando principalmente a questão do desemprego. Gerando a crise do desemprego, você vai ter o quê? A não aceitação da presença de imigrantes, né, nos países europeus. Então, essa questão da imigração, dos refugiados, ela acaba se tornando algo mais crítico, né, porque vai haver uma rejeição muito grande por parte, né, das pessoas de cada um desses países da Europa, principalmente Alemanha, Inglaterra, né, esses países que acabam atraindo muitas pessoas de fora para trabalharem lá. Então, fica uma situação muito complicada, né, porque se não está tendo emprego para eles, né, eles começam a ter uma 2011 a guerra da Síria, né? O Bashar al-Assad se recusa a aceitar, né, as determinações da ONU e tudo mais, e tem a guerra da Síria, que vai provocar, né, esse deslocamento. Matheus, né, que comentou isso, Matheus ou Bruno? Não vi. Matheus. Obrigado, Matheus. E essa crise na Síria, né, essa guerra, ela vai colocar muitas pessoas para fora, né, do país, e essas pessoas vão para onde? A princípio, elas vão para países europeus. Né? Daí aquela pergunta, né, por que a França, por que a Alemanha, por que a Inglaterra? Só porque são países ricos? Não é só por isso. É porque França, Inglaterra, principalmente, foram os países que colonizaram a região onde hoje é a Síria. Tá? Logo após a Primeira Guerra Mundial, vocês devem se lembrar. Então, assim, é a mesma relação, por exemplo, que nós temos com Portugal. Né? O que para um brasileiro hoje seria mais prático, caso ele precisasse ir para outro país fora do Brasil? Óbvio, outro país dentro do Brasil não existe. Outro país para outro país. Né? E para um país que tem a mesma língua, né? Pertence aos países ricos, né? Ou esteja entre eles, né? Para nós seria mais lógico ir para Portugal, nossa ex-metrópole. Para eles a lógica é a mesma, né? Então tem conhecimento da língua, tem uma proximidade cultural, né? Que possibilitaria uma adaptação mais fácil. Então é para esses países que vão, né? Lógico que não todos, né? Mas uma grande parcela. A Alemanha atrai muito também, dado o seu desenvolvimento econômico, sua qualidade de vida, né? Mas aí começam a haver os embates contra a entrada desses refugiados. Tá? 2012 foi um ano icônico, assim, sabe? Se vocês lembrarem, tinha toda a questão lá do ano do fim do mundo, né? Porque estava previsto lá no calendário maia, que seria 2012, assim. Então é todo cheio de uma mística também. Reeleição do Barack Obama nos Estados Unidos, né? Então, para mais um mandato, né? O Barack Obama, que por uma parcela conservadora
da população estadunidense, né, foi bem cotado, né, principalmente porque ele foi o responsável pela captura do Osama Bin Laden, né, e ele usou isso, né, muito como propaganda, principalmente nos setores mais conservadores ali da sociedade americana. Tá? 2013, então, acontece a abdicação, né, do Papa Bento XVI, né, havia falado na outra aula que o Papa João Paulo II morreu, assumiu o Bento XVI. O Bento XVI nunca teve assim um carisma, né, que agregasse. Né? Então ele era um intelectual alemão, né, tinha posições muito marcantes ali no Vaticano, né, mas nunca conseguiu agregar muitas. Né? Então, também por questões de saúde, ele abdica, né, do papado, né, e aí é escolhido o argentino, né, que está ali até hoje, o Papa Francisco, né, que adota esse nome, né, de Papa Francisco. Tá? 2013 é muito importante entender essa PEC das domésticas que é aprovada no Brasil. Né? Então, é uma conquista, né, de anos de luta por direitos trabalhistas, né, as domésticas que não tinham, né, regulamentação de jornada de trabalho, férias, 13º, isso tudo para ser regulamentado, o que faz com que essa classe média surte, né? Olha, porque agora a gente vai demitir todas as domésticas, não sei o quê. Não sei se vocês lembram disso, né? Mas houve um surto psicótico das madames, né, por conta disso. Né? Então, isso também é um tijolinho ali que é tirado da estrutura de apoio a Dilma. Né? 2013 aconteceu também, né, a catástrofe lá da Botkiss, né, no Rio Grande do Sul, né, que teve julgamento agora esse ano aí, que foi o desenlace. E 2014, né, é último ano do mandato da Dilma, do primeiro mandato, né? Tivemos esse excelente filme vencendo o Oscar, né? 12 anos de escravidão, um filme que quem não assistiu assista, é bem interessante, bem marcante, né? Mostra o contexto da questão da escravidão nos Estados Unidos, né? Mas é muito apropriado e muito interessante a gente perceber também essa realidade dos escravos, né, no contexto norte-americano. Não preciso falar, né, da Copa no Brasil, foi polêmica, né? Houve um movimento, não vai ter Copa, tal, né? Teve, e o Brasil tomou esse show de 7-1, né, que não vai ser esquecido tão cedo, né? Coloquei ali como último item, lógico, muito mais coisas, muitas coisas muito relevantes, inclusive a gente vai falar sobre a política no Brasil, né? Mas teve aqui ali a morte do Chaves, lembrando que esse não é o Hugo, né? O Hugo Chaves morreu em 2013, um ano antes, e o Chaves, do Bellocchio, né, faleceu em 2014, uma figura assim muito icônica aí para a televisão mundial, né? Não apenas Brasil, México, né? Mas o mundo inteiro reconhece o valor e o talento do Bolanhos. Muito bem, a eleição, né, de 2010, ela é marcada, né, por essa apresentação, né, que o Lula faz, né, da Dilma, né? Então o Lula lança a Dilma como a mãe do PAC, né? Ela que pensou, a Dilma foi ministra da Casa Civil, estava como ministra da Casa Civil, né? Havia dentro do PT muitas críticas, né, à escolha dela, né? Haviam outras pessoas que entendiam serem mais adequadas para fazerem a sucessão do Lula, né? Mas ela acabou sendo escolhida, né? Venceu o primeiro turno, né? E foi ao segundo turno com o José Serra do PSDB, né? Vencendo ali com uma margem de 56% dos votos, como vocês estão vendo aqui nessa tabela. Tá? Destaque para Marina Silva, né, que aparece ali com quase 20%, né, das intenções de voto no primeiro turno, dos votos no primeiro turno, né, ela que vem ali do PV, com um discurso ambientalista. Lembrando que a Marina é uma figura muito reconhecida internacionalmente. Ela tem pouco reconhecimento no Brasil, né, mas internacionalmente toda a luta, toda a campanha dela é muito reconhecida, muito importante. A ponto, né, que ela foi ministra do Meio Ambiente no governo do Lula, né, e depois foi se afastando, né, do PT à medida que havia discordâncias. Né. Eu costumo falar que o maior inimigo do PT foi o próprio PT, né, durante o governo, né, por conta das alianças, né, eles acabaram, né, afastando muitas lideranças históricas do partido que não concordavam com a forma que o Lula conduzia o governo. A tal da conciliação, exatamente, Matheus. Então, em outras palavras, né, o Lula literalmente fez, né, acordos com Deus e com o diabo para conseguir a tal da governabilidade. Lembra que eu falei na aula passada, né, do primeiro governo dele, ele tinha poucos partidos aliados. Né, então, ele foi chamando, né, para a aliança matizes de ideologias políticas das mais variadas, né, no Brasil. O que resultou, né, num descontrole, né, porque tinha que agradar a todos, de uma certa forma, tinha que agradar a todos, e nesse processo, né, você acaba não agradando ninguém, e o próprio partido acabou sendo desmembrado. Uma boa parcela
né, de membros do PT, acabou formando ali o PSOL, né, que se coloca como herdeiros daquela ideia original do PT, lá quando surgiu na década de 70 para 80. Né? Então, essa situação, essa confluência toda, vai desembocar exatamente aqui no governo da Dilma. Tá? Que foi a Dilma é uma figura muito importante, historicamente falando, né? Ela foi uma guerrilheira, né? Ela participou da resistência à ditadura militar, foi presa, foi torturada, né? Então, todo esse histórico, que para uma parcela da população é algo positivo, para outra parcela da população é visto como algo negativo. Né? Ou seja, para aqueles que admiram a ditadura militar, ela é vista como uma terrorista. Né? Até era esse termo que utilizavam para ela. Né? Enquanto que para as alas mais à esquerda, né, ela era uma heroína da resistência contra a ditadura. Né? Então o papel dela é muito importante. Né? A figura histórica da Dilma. A Dilma nem sempre foi do PT, ela não participou da fundação do partido, ela foi uma das fundadoras do PDT pós-ditadura militar, né? E depois, com a chegada das eleições de 2002, né, de próximo, é que ela é chamada pelo Lula para compor o Ministério das Minas e Energia, e ela vem e se filiou ao PT. Até por isso mesmo, muitas lideranças eram contrárias à escolha dela para suceder o Lula do que outros petistas mais históricos. Tá? A proposta dela foi baseada, né, na continuidade do governo Lula, né, a ideia do PAC, né, tanto que ela lança já o PAC 2, né, o programa Mais Médicos, né, que a ideia era contratar mais médicos brasileiros, se não fosse possível, né, para regiões mais distantes, né, onde você não tinha médicos, né, depois estrangeiros, e finalmente a contratação de médicos cubanos, né, que gerou toda aquela polêmica que vocês devem ter acompanhado, muita crítica a esse programa, né, mas que de uma certa maneira levou, né, a medicina para lugares que antes eram inacessíveis. Né? Uma ampliação do programa Minha Casa e Minha Vida, né? Então muita gente conseguiu comprar ali seu apartamento, sua casa, com esse programa do governo, né, que facilitava a compra, né, que dava subsídios, né, para essa compra. Né? O FIES para entrada no ensino superior foi ampliado também, então muito importante, muita gente conseguiu fazer. Antes era muito difícil, né? Faculdade particular, né? Vocês não pegaram essa época, né? Mas só quem tinha muita grana mesmo podia pagar. Só que tinha muita grana. O FIES e todos os programas, né, que vieram desde a época do Lula, eles abriram caminho, né, para que pessoas com baixa renda pudessem, né, fazer um financiamento, né, da sua faculdade, né, e tivessem acesso, né, porque vocês sabem, estudar numa universidade federal não é fácil, né? Não significa nem méritos, né? Mas é quase que com sorte, né? Porque você tem poucas vagas para uma infinidade de pessoas interessadas em fazer esses cursos, né? Então, não significa que só os melhores entram, né? Pessoas muito capacitadas entram, mas pessoas muito capacitadas não conseguem entrar, né? Então, aí abriu o caminho, né, para que essas pessoas pudessem fazer, né? Então, por isso que vocês veem, às vezes, né, muita gente falando que se formou graças ao programa, graças ao Lula, a Dilma, tudo mais, tem esse fundo, né, de realidade. Foi muito investimento na educação, de fato, né? Não tudo aquilo que se esperava, né? Mas muito mais do que em outros governos, né? Eu fiz graduação na época do FHC, eu costumo falar isso, né? Dentro da Universidade Federal do Paraná. A gente não tinha papel higiênico lá dentro. As provas não eram feitas em papel timbrado, a gente tinha que fazer prova de folha de caderno, né? Porque não tinha investimento nenhum. A reitoria, né, onde eu estudei, ela era assim um prédio largado. E se não fosse a iniciativa e o compromisso dos professores, né, teria dado em nada. E para vocês terem uma ideia, né, veja o compromisso, né, dos professores da Universidade Federal, né, eu posso contar, nos 4 anos que eu fiquei lá, eu posso contar na minha mão os dias que eu fiquei sem aula. Né? Se fiquei uns 4 ou 5, foi porque um professor ficou doente em cima do laço, porque até quando eles tinham algum outro compromisso, né, de banca em outros estados, tudo mais, eles faziam reposição. Então aquela ideia, né, que se passa, a universidade pública é uma bagunça, uma zoeira, tipo, é muito mito construído, né? Então eu passei ali 4 anos mais, né? Porque eu não fiz só nos 4, eu fiquei 4 anos e meio fazendo, eu fiz algumas matérias depois, né? Eu não me formei com a minha turma. Por exemplo, porque obviamente também porque eu não quis, né? Mas nunca vi nada de anormal, sabe? Eu estava dentro de um curso um curso de humanas, né? De história, né? Mas não tem nada não tinha nada dessa mística, né? Que o pessoal fala, ter um bando de maconheiro. Tinha amigos que eram chegados? Tinha, claro que tinha. Mas isso na vida privada deles, não tinha nada a ver na universidade,
né? Os professores extremamente competentes, extremamente bem formados, né? Eu só tenho, tanto que voltei para a Federal agora, né? E só tenho a agradecer à Universidade Federal. Deixa eu ver o que o Matheus comentou aqui. Sem faculdade pública, praticamente não existe pesquisa. Assim, por uma questão bem óbvia e bem lógica. Muito boa essa tua consideração, Matheus. Porque, assim, a universidade privada, ela tem interesse no lucro. Por que ela vai ficar investindo, né, em pessoas fazendo pesquisa, onde possivelmente, de uma totalidade, menos de 10% vai render alguma coisa, né? Isso pensando em áreas tecnológicas, né, como a de vocês, por exemplo, né? Agora, pense na área de humanas, né? Então, o governo precisa investir nessas áreas, para que haja pesquisa, para que haja o crescimento, né, da nação. Né? Então, isso tem que ficar nas mãos do governo, porque a privada, ela não tem interesse na pesquisa. Né? São pouquíssimas as universidades que dão algum investimento em pesquisa. Pode ver, as faculdades que têm privadas, elas vão oferecer o quê? Licenciatura, elas vão oferecer cursos práticos e técnicos, né? Mas, mesmo segurando tudo, o investimento vem caindo vertiginosamente, vertiginosamente. Né? Então, alguma coisa precisa ser feita. Seguindo aqui a crise econômica, né, que já vinha se desenhando. Lembra daquela crise lá de 2008? O Lula levou de uma boa. Essa crise que vem agora de 2011 acaba afetando muito mais o governo Dilma, e a saída, né, para essa crise não foi tão tranquila como foi no governo do Lula. E aí caem as críticas em cima da Dilma, acusando de incompetência, acusando de uma série de questões, né, mas muito disso também recheado de preconceito, né, na figura dela como mulher, né, nessa questão aí do próprio PT, né, ser visto, né, como um partido do povo. Né? Então, aquela crítica que se fazia antes do Lula, o Lula vai quebrar o país, o Lula vai acabar com o real, o Lula vai levar a gente para a miséria, não se concretizou. Então, foi meio que uma frustração que a parte da elite, da classe média brasileira, carregou durante os anos Lula. E quando teve a oportunidade de colocar uma crítica, foi aqui, no governo Dilma. Né? As primeiras manifestações, né, 2013, estão ligadas ao aumento da tarifa dos ônibus, né? Mas diante dessa desculpa, né, vem toda uma crítica ao governo federal. Né? E vários movimentos aparecem, né? Grupos que se diziam apolíticos, né, como o Movimento Passe Livre, o MBL mesmo, vão surgindo, né, utilizando as redes sociais, né, agora, recursos da internet, né, e espalhando aí um terror cibernético contra o governo federal. Né, com maior força aí as críticas à Copa do Mundo em 2014, isso afetou a vários setores, não apenas, né, não apenas a direita, né, mas a própria esquerda também questionava. E para encerrar aqui, vocês devem ter acompanhado, obviamente, em 2014 inicia a Operação Lava Jato, né, que vai fazer um desmonte, né, de toda a estrutura do PT, né, vai focar no PT, né, mas foca no PT por quê? Porque a maioria dos partidos que estavam ali transitando ao redor estavam extremamente envolvidos com aqueles casos de corrupção. Né? A corrupção na Petrobras ela é datada de antes do FHC. Né? Isso foi documentado, né, pela própria Lava Jato. Né? Mas o foco acabou caindo na Dilma, né? E mesmo ela vencendo as eleições de 2014, foi uma eleição apertada ali junto ao Aécio Neves, né, que foi o candidato de oposição. Em 2016, né, foi encaminhado o pedido de impeachment, né, já tinha toda uma população inflamada, né, não apenas pela indignação, mas principalmente pelo ódio, né, e aconteceu ali o golpe, né, que até hoje o processo de impeachment ele é questionado, não apenas por quem perdeu, né, não apenas pelo PT, mas por vários setores, até mesmo que não eram ligados ao PT, fora do Brasil, se questiona esse processo, por isso a atribuição de um golpe, né, que foi dado. Né, o vice da Dilma, o Temer, tratou de desvincular-se da imagem dela e se colocar à disposição para assumir a presidência, e assumiu a presidência ali durante o término do mandato, né, que seria de 17 até 18, quando a gente teve a eleição. Olha, as pedaladas, não sei quantos de vocês sabem, mas é um recurso, né, não lícito, né, não legal, né, mas que, primeiro, ele é utilizado por várias instâncias, né, prefeitos, governadores, outros presidentes, que é você fazer o quê? É você pegar uma verba que está aqui, né, que é destinada, por exemplo, para pagar a luz dos prédios públicos. E o que a Dilma fez? Ela pegou essa verba aqui e ela jogou para pagar o FIES, para pagar o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, os programas sociais do governo, para que no final, até o final do ano, pudesse recolocar aquele valor ali que era para pagar, entre aspas, luz. Tá?
Então, essa manobra de tirar dinheiro de um lugar para resolver o problema que estava sangrando do outro é chamado de pedalada fiscal. Né? É uma jogada que pode ser legalmente ilícito, mas que, se você raciocinar, moralmente é lícito. Mas, por conta dessa moralidade mesmo, então, muitos veículos da imprensa utilizaram da má fé para jogar ou insinuar que essas pedaladas era roubo. E nunca foi. Né? Foi tirar a verba de uma destinada a uma área e colocar em outra que estava precisando. Né? Eu estava fazendo a pesquisa para colocar as imagens aqui nos slides, e quantas revistas elas faziam charges para dar a ideia de que a Dilma estava roubando. Vocês acompanharam todo o processo aí da Lava Jato, vocês viram que a Dilma, né, nem citada era. Né? Você teve uma presidenta que não se envolveu nesses casos, né, de corrupção, né, que foram investigados ali, foi a Dilma. Nunca teve nenhuma acusação, né, que prosperasse contra ela. Então foi uma presidenta muito digna, né, terminou, né, sofreu impeachment, saiu com a cabeça erguida, né, do palácio, né, e quem sabe ainda no futuro vai ter outras oportunidades, né, na nossa política. Mas é isso. Pessoal, muito obrigado. Desculpa ter avançado aí na hora, precisava concluir. Tenham, gente, um ótimo final de ano, né? E que eu espero que vocês tenham muito sucesso na carreira. Eu tenho certeza do sucesso de vocês, né? Vocês demonstraram isso, né? Na participação, no desenvolvimento intelectual de vocês, nesse período que vocês passaram com a gente aqui no Instituto. Vão ser sempre muito bem-vindos, né, no Instituto. Espero que vocês voltem para nos ver. Eu que agradeço, Catrine. A cada aula eu aprendo muito também com vocês. Vocês são realmente uma turma muito especial, todos vocês. Então, que Deus abençoe vocês. Tenham um excelente final de ano. E a gente se vê na formatura, hein? Beleza? Abraço, gente. Tchau, tchau.